Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Dantas, sou professora de língua portuguesa e aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas questões de língua portuguesa da prova do PSC 3 de 2020, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar. Então olha só, a primeira coisa que eu coloco aqui para vocês é que assim que vocês pegarem a prova, não começarem a ler o primeiro texto e nem a responder. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a prova e analisar as questões, mesmo que seja superficialmente. Então você vai observar que a primeira questão já tem um texto longo, na segunda pode ter ou não um texto longo. E quantas questões são? Geralmente são 6 questões para cada disciplina. E logo depois da língua portuguesa tem de literatura também, tá bom? Então, passada essa instrução, a gente vai começar a resolver essa questão. Então, a gente já percebeu, né? Já passamos ali pela etapa de analisar a questão, ver que ali tem as alternativas, tá? Então, vamos ler o texto, eu vou dar o zoom aqui para você. Em 1582, o jovem Galileu Galilei, então com 22 anos, assistia à missa na Catedral de Pisa, na Itália, quando, em meio a longos bocejos, deparou-se com um fenômeno curioso. Um coroinha acabara de acender as velas do enorme candelabro sobre o altar. Para tal, tivera que trazer o candelabro para si, pescando-o com um gancho do alto de um tablado. Completada a tarefa, o coroinha largou o candelabro, que passou a oscilar lentamente de um lado a outro do altar. Galileu ficou olhando para o candelabro, indo e vindo, quase hipnotizado. De repente, no lampejo de intuição, resolveu marcar o tempo que o candelabro demorava para completar uma oscilação. Como não havia relógios na época, o astuto Galileu usou o seu próprio pulso como cronômetro. Ainda bem que era um rapaz calmo e de pulso firme. Caso contrário, seu experimento não funcionaria. Galileu percebeu que, à medida que o candelabro oscilava, o ângulo entre a oscilação inicial e final diminuía. Entretanto, para seu espanto, o tempo que ele demorava para oscilar entre os dois pontos era o mesmo. Esse intervalo de tempo, chamado de período de oscilação, parecia ser independente do ângulo inicial do candelabro. Então, a gente tem aqui, foi adaptado do livro Poeira das Estrelas, de Marcelo Gleiser, editora Globo de 2006. Então, olha só, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois da leitura do texto, é contar exatamente quantas linhas tem. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, são 22 linhas, tá? E já percebemos que esse texto é grande, tá? Por que, professora, contar as linhas? Porque pode, nas questões, estar escrito assim, de acordo com a linha tal, né? De acordo com a linha 3 do texto lido, tá bom? Mas isso a gente faz só depois ou antes da leitura. E aqui tem assim, leia agora as seguintes afirmativas. O texto é basicamente dissertativo. Então, a gente está falando de tipologias textuais. A gente tem a dissertativo, argumentativo, narrativo, descritivo, tá bom? O que a gente percebe logo no início? Aqui, ó, o jovem Galileu Galilei, então com 22 anos, assistia a missa na Catedral de Pisa quando tá. Então, ele está falando e está descrevendo, né, o personagem ali. Está falando, ele apresenta o tempo, que é em 1582, o personagem, qual a idade que ele tem, o que ele estava fazendo. Então, ele começa a descrever o que o personagem está fazendo, que é o personagem principal, que é o Galileu Galilei. E logo em seguida ele vai colocando as ações, aquilo que conflita logo no início, o que muda, né? Qual o fenômeno curioso que o Galileu Galilei ele se depara, né? Então, não é uma tipologia dissertativo, porque dissertativo é apenas descrever um fato,
É apenas falar sobre um fato. Tem uma tese e vai falar sobre essa ideia. Nesse caso, é totalmente descritivo e acaba sendo um pouco narrativo, né? Então, tem essa mistura de contação de história, de personagem. É como se fosse ali um conto, né? E a gente até pode perceber também por conta da fonte. E logo aqui embaixo, a gente percebe o seguinte, ó, ainda bem que era um rapaz calmo e de pulso firme. Nesse momento a gente percebe o que? Uma voz, e é a voz do narrador, né, que está contando essa história pra gente. Então aqui ele não é um texto dissertativo, porque não pode ter essa voz de um narrador, tá bom? Há erro de regência no primeiro período. O que é o primeiro período? Vai do em até o curioso, tá bom? Esse aqui é o primeiro período do texto. E aqui na segunda linha a gente já percebe que existe um verbo. Então, aqui, quando ele fala sobre regência, pode ser tanto uma regência nominal como uma regência verbal. Então, a gente vai olhar primeiro esse verbo aqui, tá bom? Então, olha só, assistir à missa na catedral. Esse assistia, ele pode ter vários significados. Pode ser de auxiliar, de ajudar ou de ver, né? Assistir a algo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trocar a palavra missa pela palavra filme. Se nessa troca a gente colocar o ao, que é uma contração, né, do artigo a e o artigo o, uau, uau! Se tiver essa troca, a gente sabe que esse azinho precisa ter crase, tá bom? Se eu não conseguir fazer essa troca, então esse azinho tá correto, tá bom? Então vamos lá. Assistir ao filme. Assistir ao filme. Deu certo? Então, aqui eu já sei que tem essa contração. Então, quando eu coloco uma palavra feminina, que é missa, eu já sei que esse A tem uma crase, entendeu? Então, assistir a algo. Assistir a quê? A missa. Então, aqui eu sei que faltou uma crase, tá bom? Então, essa questão do erro de regência, ela tá correta, tá? O texto é basicamente narrativo, olha só, o que a gente já tinha falado, né? Não pode ser dissertativo, porque principalmente tem essa voz do narrador, tá contando a história, já apresentou pra gente o tempo, quando, o personagem, a característica desse personagem de ter 22 aninhos, né? Onde ele estava, o que ele estava fazendo, o conflito e também as referências aqui, ó. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E por causa de tudo isso, a gente está falando de um texto narrativo porque está contando essa história. Então, aqui também está correto. Em deparou-se com um fenômeno curioso, o se, aqui o se, é uma partícula de realce. Mas, professora, o que é partícula de realce? É aquela partícula que ela não tem função. Ela não tem função sintática e nem morfológica. Mas nesse caso aqui, ela tem sim uma função, que é a função de uma voz reflexiva recíproca, né? A gente vai falar um pouco mais à frente nas nossas aulas, um pouco mais sobre as vozes verbais, que a gente vai ter voz ativa, passiva, reflexiva, recíproca. E nesse caso aqui, o Galileu Galilei está se deparando a uma cena, que é um fenômeno curioso que ele vai falar mais ao longo do texto, que é sobre a questão do coroinha e assim por diante, que ele descobre lá o período de oscilação, tá bom? Então, nesse caso aqui, não está correta essa parte. Agora que a gente já fez essas análises, eu quero saber de você. Qual é a alternativa correta? Somente a alternativa 1 e 2? Já viu que não. Somente a alternativa 1, 2 e 3? Não. Somente a alternativa 1 e 3? Não. Somente a alternativa 2 e 3? Opa, tá aqui, ó. 2 e 3. Então, qual é a alternativa correta? É a D. Entenderam? Passando agora para a segunda questão. Olha, sucesso! Passando para a segunda questão. Então, temos aqui a questão, que é a de número 2. A gente já percebe que ela é longa.
Então, para não perder tempo, a gente precisa fazer duas coisas. A gente vai analisar aqui. Por que, professora? Porque eu já sei que as alternativas, ó, é para organizar, tá? Então, toda vez que tiver os números romanos e eu já sei que se refere a partes aqui do enunciado, eu já sei que é para organizar. Vamos conferir lá no texto, olha só. Assinale a ordem em que os fragmentos a seguir devem ser dispostos. Não falei para vocês? Então, apareceu aqui os números romanos aqui no enunciado, já sei que eu tenho que organizar, tá bom? Então, para não quebrar a cabeça aqui com a leitura do texto, você vai diretamente para cá, para a questão. Primeiro, vamos começar aqui com vamos lá, com o primeiro, né? Não apenas nos livros de história, mas todas as práticas educativas são transmitidas a partir de uma visão etnocêntrica. Aí ele vai para o 2 aqui, ó. 2. O sistema universitário brasileiro, de modo geral, ignora a multiplicidade de etnias que formam o nosso país. O que a gente já percebe aí de primeira? Que esse não apenas nos livros didáticos, sugere pra gente que existia algo antes, entendeu? Porque ele está falando não apenas nos livros didáticos, então tá sugerindo que já foi tratado de um assunto antes. Então, essa primeira aqui, ele não pode começar. Primeiro, não pode ser o primeiro, não pode começar. Então, com base nisso, eu já descarto a A e a B, tá bom? Então, vamos para a segunda aqui, ó, para a terceira, que é a letra C. Aí ele começa com a segunda, vamos lá. O sistema universitário brasileiro, de modo geral, ignora a multiplicidade de etnias que formam o nosso país. Então, bacana, ele começou aqui com um tema, que é o sistema universitário brasileiro. Ele ignora as multiplicidades de etnias que formam o nosso país. Então, aqui ele já está dando o quê? Um tópico frasal, já está começando esse texto com esse tema do sistema universitário brasileiro. Beleza, da segunda. Da terceira, da próxima é a primeira. Não apenas nos livros de história, mas todas as práticas educativas são transmitidas a partir de uma visão etnocêntrica. Então, olha só, que interessante. Ele já começa aqui com o segundo e ele vai avançando para o primeiro aqui, tá? Então, a gente já consegue fazer o quê? Uma concordância, porque aqui, ó, o sistema universitário forma o nosso país, já, multiplicidade de etnias. Então, onde que a gente consegue entender sobre essas multiplicidades? Não apenas nos livros de história, mas a partir de uma visão etnocêntrica, nas práticas educativas, entendeu? Então, o que? Existe uma coesão entre esse primeiro período aí para esse próximo período. Então, já estamos no caminho certo. Olhando as outras questões, a outra questão aqui, ó, a letra D parece com a letra C. Então, as duas aqui, ó, estão caminhando bem, tá? Então, as duas têm um terceiro. Vamos para a terceira aqui, para as duas. Aqui, a Universidade Brasileira, salvo exceções, é branca, não porque os índios estejam fora dela. Então, aqui ela tem uma afirmativa. A Universidade Brasileira é branca. Então, vamos lá. Até aqui, a letra C e a D estão combinando. E a gente está vendo que está fazendo sentido. Vamos agora para a letra D aqui. A letra C, ela vai lá para a última questão. A última letra aqui, que é a letra, o número 5, ou número 6. Olha só, é branca não porque os índios estejam fora dela, é branca porque existe a partir de um ponto de vista branco. Gente, olha só, combina, ó. Então, ele já começa aqui o tópico frasal juntando com o enunciado anterior. A Universidade Brasileira, salvo exceções, é branca, não porque os índios estejam fora dela. Ela é branca porque existe a partir de um ponto de vista branco. Então, aqui ela já está colocando a causa, né? Porque ela é branca, já está mostrando.
Então faz sentido aqui continuarmos na C, tá? E depois disso tem a quarta, né? Aqui é a quarta. Vamos lá. Deve-se incluir nos índices de evasão escolar, portanto, a agressão de que são vítimas os alunos de origem indígena. A agressão de que são vítimas os alunos de origem indígena. A gente já sabe qual é a resposta, né? Porque a partir da letra C já tem diferença, a partir aqui do quarto item já tem diferença com a letra D, certo? Vamos confirmar aqui na última, quinta. Estes quem, professora? Estes alunos, ó. Se querem permanecer na escola branca, tem que se afastar de si as marcas culturais de sua tradição e até mesmo de seu idioma. Um texto triste, né? Mas, ó, o que a gente consegue ver? Existe o que? Uma sequência lógica da primeira, da segunda para a primeira, da primeira para a terceira, da terceira para a sexta, da sexta para a quarta e finaliza com a quinta. Por quê? Justamente por conta, deixa eu até grifar aqui, justamente por conta desses elementos. Aqui a gente tem o que? A introdução do tema, multiplicidade étnicas, onde a gente aprende não apenas nos livros didáticos, mas nas práticas educativas. E logo em seguida a gente já começa um outro tópico, que é a Universidade Brasileira é branca. Aí começa que é branca porque existe ponto de vista branco. Aí ele já começa, deve-se incluir, já é uma proposta, né? Incluir os, deve-se, uma proposta, uma causa ainda, né? Uma proposta, uma causa, incluir os índices de evasão escolar, que são vítimas os alunos. Este quem? Os alunos. Se querem permanecer na escola, tem que se afastar de si as marcas culturais de sua tradição e até mesmo do seu idioma. Entenderam, gente? Então, o que eu mostrei aqui pra vocês, né? O que eu mostrei? Que na primeira questão, viu um texto grande, primeiro faz a contagem ali das linhas, já observa o enunciado, faz a leitura, vai marcando os pontos, e aí é sempre voltando ao texto, tá bom? Na segunda questão, viu ali os números romanos, já percebe que é para você organizar, então já vai marcando, já vai fazendo a sua análise de acordo com essas marcações. Aquilo que fizer mais sentido, já sabe que é a resposta correta. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais essas duas questões. Nos próximos vídeos vou trabalhar um pouco mais sobre a crase, a questão das regências. Hoje a gente trabalhou um pouco, espero que possa ter dado tudo certo. Tá bom, gente? Abraços e até a próxima. Tchau!